outro. Então, você prepara o público para receber aquele último, o cara que é o headline, mas para ele estar bem fervendo ali para aquele headline, aberto o coração, falar, caramba, a gente vem primeiro com um outro que, de repente, vai tocar ele, porque já tem um som mais próximo com alguma coisa que ele já escute. Enfim, daí tem essa linha um pouco de raciocínio, assim. O Radioca, como eu falei, é um programa de rádio, e é em Salvador. Salvador é uma cidade que tem muita gente indo para lá. Artistas do país inteiro estão chegando lá e é surpreendente recebê-los, assim. A gente tem ficado muito feliz, assim, ver artistas que a gente nunca foram na cidade e que algumas vezes não também, né? Mas muitas vezes sim. Então, a gente tem 2 desafios grandes lá. O primeiro, que é um fator ineditismo, que a gente tenta levar para a cidade. A gente tenta levar ou artistas que nunca chegaram na cidade, ou artistas que, pelo menos, não lançaram seu último disco na cidade. Isso é uma coisa. Inevitavelmente, tem que ter tocado no programa de rádio também. E é complicado fazer até a grade do Radioca, porque são 8 artistas, são 2 dias, 4 bandas por dia. Então, é bem complicado. O fator ineditismo é um corte já grande, que, às vezes, é difícil, mas a gente acha importante isso também, enquanto festival, né? Apresentar o novo. Esse é um dos motes do programa. Mas é complicado, porque daí entra o que todo mundo falou, assim, a agenda de artistas que a gente quer, nosso poder de preço, de compra, que é, né, difícil. Que, por outro lado, também a gente percebe que várias produções de artistas hoje também estão, né, entendem também o papel do festival, né? Então, ele não vai me cobrar o que ele cobra para um show, né, que é dele só ou dela só. E entende que faz parte de um todo ali, né? Isso também é importante, viabiliza muita coisa. E o Radioca traz o novo como ponta de lança, mas também a gente tem um respeito por olhar para trás também, que dialogue com o novo. Então, ano passado, a gente levou Mulheres que Dizem Sim, que é uma banda foda, que acabou e que, enfim, foi nossa vitória conseguir trazê-los, né? Que foi um único show que eles fizeram por um tempo. Esse ano a gente levou o Jardim Macalé, fazendo um show lindo que me arrepio só de falar. E a Dona Nete, do Pará, que terminou o festival com ela. Nossa, ela fica sentada ali, mas ninguém consegue parar. Assim, uma coisa incrível. E aí, ano passado, a gente levou o Cidadão, que estava lançando um CD também lá, a Ciba, também lançando um CD. Apanhador Só, também nesse mesmo esquema. O que mais, Lu, me ajude? Anelis, que também não tinha feito nenhum show maior na cidade. A gente sempre coloca também artistas locais. Foi a Pirombeira e Fá Afrobeat. E o Quadro. O Quadro também fez bem foda. Esse ano, a gente levou da cidade, tinha Josiara, que foi o primeiro show grande dela, assim, maior dela. Giovanni Cidreira, também nesse mesmo esquema, primeiro show maior dele. E foi muito legal ver como eles seguraram, assim, sabe? Isso é uma coisa importante também, né? Não colocar só o novo porque é novo, mas quando tem uma perspectiva de perceber que aquele artista segura a onda mesmo e que que dialoga com tudo que está acontecendo ali, com aquela vibe do festival, com aquele palco, né? Que a gente monta com os outros artistas também, de certa forma. Também teve Retrofoguetes da Cidade. Luciano está me sobrando tudo. Retrofoguetes da Cidade, Carne Doce, foi a primeira vez deles, que foi, nossa, muito orgulho. Não, vou lembrar, gente, do resto, espera aí. Carne Doce, que foi a primeira vez na cidade, a Alaf a primeira vez na cidade, e que fez muito sentido o show do Alaf em Salvador, porque eles nunca tinham ido para a cidade, e foi uma coisa que a gente falava muito sobre isso, né? Sobre como o Alaf dialoga com Salvador e nunca chegou lá. Então, foi catástrofe. Não, chegou foda, assim, chegou a galera, tanto a banda quanto o público, enlouquecendo. O Jardim, que eu falei, e Dona Nete, foi isso, né? Esqueci de ninguém. E Karina, gente, como é que eu esqueço? E Karina, também, maravilhosa, lançando o Selvática lá. Foi lindo, assim.
Sei que eu sou suspeita para falar, mas a gente preza muito isso pelo show, sabe? Assim, não é só também ter um disco bom. A gente precisa ter visto o show e ver que o show é foda, assim, que o show é muito bom, porque como a curadoria, como a quantidade de artistas são pequena, isso é uma coisa que a gente leva muito em conta, assim. Acho que a pior coisa é você ver um artista desconfortável no palco, não à vontade, né? Então isso é importante para a gente. No primeiro ano do Koala, que eu fui como espectador e um pouco já querendo roubar a ideia deles, a coisa que me conquistou foi a dinâmica. Eu não vou me lembrar exatamente a ordem, mas eu lembro que era alguma coisa tipo... Isso foi no segundo, não foi, não? No primeiro, nessa hora eu não tinha chegado ainda, porque era muito cedo, 14h. Tinha 5 a Seco, depois tinha Charles Marretas, aí vinha Tom Zé. Aí o Terno, e depois Trupe, e depois o Criolo. Eu achei legal essa história, porque a curadoria contemplava a galera nova, tinha lá o Criolo, que é a galera nova, só que a galera nova que todo mundo vai ver, e tinha lá o Tom Zé, que era o veterano, e não era numa ordem que se costuma fazer parece como se fosse, entre aspas, de importância. Você obrigava o cara a ficar desde o começo e assistir as coisas. Obrigava não, né? Mas tipo, incentivava de alguma maneira. E aí a gente manteve. O segundo ano eu não fui, eu estava no Rio, né? Não fui ao Koala, mas nesse ano que eu participei da curadoria, a gente fez a mesma coisa. A gente abriu com o Silva, depois, me ajuda, teve a Lila, depois teve... Você consegue lembrar tudo? Putz. Depois teve o Cícero com Camelo, acho que é isso. Depois a Cel, e depois teve o Baiana System, depois Carol com K. Foi essa ordem. E aí a ideia era essa mesmo. Assim, é louco que a hora que abriu com o Silva já estava cheio, porque muita gente queria ver o show dele. Então o negócio nunca fica muito... nunca fica vazio, sabe? Sempre tem público para todas as atrações. E outra coisa... é que, às vezes, o momento de mais gente não é o último show, é lá no meio, é o momento que tem mais gente, normalmente, né? Outra coisa interessante, porque a pergunta original era sobre como escolher os artistas. Eu acho que, num caso como o Festival Koala, tem que ter artista que leve gente. Tem que ter o público, tem que ter os caras, entre aspas, que essa palavra é ridícula, aposta, assim, gente mais nova, que a gente sabe que é legal e a gente quer que esteja lá, e gente que leva a gente. Curiosamente, segundo eles me contaram, quando o Cícero anunciou e quando o Silva anunciou foi quando vendeu mais ingresso, assim, tipo, eles falaram nas redes sociais deles, vendeu tipo, muito ingresso. Ou seja, são dois caras novos, né, dessa galera nova, e foi onde mais virou a roda. Então, acho que isso é importante. A coisa importante do Koala, esse ano a gente não conseguiu fazer de todo, é ter um veteranão, assim, eu acho legal, tipo Tom Zé. A gente pensou esse ano em algumas pessoas, a gente queria Zé Ramalho, mas era caríssimo. Tem a história do preço, obviamente, tem que fechar a conta. Então, é isso. Acho que é uma coisa que a gente tem que ser sempre o cara de... A galera, que nem o primeiro era lindo, porque tinha o Tim lá com seus 22 ou 21. E nosso veterano foi o Camelo. Pois é, muito novo, mais novo que eu. Puta que pariu, né? A gente é que está muito velho. É isso. E do Tim ao Tom Zé. Isso que eu acho legal, assim, sabe? Numa curadoria, de ter tudo, todo esse tipo de coisa. Talvez esteja soando redundante, que as meninas e o Mancha já falaram meio que tudo isso, mas a coisa da estética é muito importante. Se tivesse o Zé Ramalho, a gente tivesse conseguido pagar ele, todo o resto seria outro. A gente não dá para misturar o Zé Ramalho com algumas coisas que estavam lá no festival. Então, assim, a curadoria tem que seguir. Eu fiz curadoria 2 anos na Virada Cultural com o Pena Schmidt, que, aliás, é o cara que cuida desse lugar, que é um mestre. O mestre da curadoria, né? É um cara maravilhoso, é um professor. E aí a gente fazia muitos palcos, e o palco de 24 horas com 12 artistas. Então, cada palco era uma curadoria inteira, né? Assim, com esse raciocínio, que horas que sobe, que horas que desce, essa hora tem... É quase como se fosse uma coisa de DJ ali. A próxima música tem que derrubar o cara, a próxima para levantar no próximo, e aí ele vai ficar calmo, e aí ele fica loucão de novo, e aí... Então, acho que isso tudo é importante na hora de montar essa curadoria. Enfim, é isso.
Então, em Uberlândia, no Timbre, as 2 primeiras edições foi muito o que eu vivia, né? Eu participava de muito festival, lia muito, ficava muito ligado. Então, as 2 primeiras edições foi meio que assim, foi meio que instintivo, né? Eu fui pelo que eu achava que era relevante. Então, a primeira edição tocou Curumim, Flora Matos, Vivendo do Ócio, o Vanguard, ele tinha acabado de ganhar um prêmio da MTV, no último prêmio da MTV. Então, era muito isso. A segunda edição também foi mais ou menos nesse sentido. A Nação tocou lançando um disco novo, primeiro show no estado de Minas Gerais, o Emicida lançando, encerrando a turnê do primeiro disco, mas teve Bárbara Eugênia, Vespas Mandarinas, Felipe Cordeiro fechando na praça, que foi uma coisa incrível. Já nessa edição, a gente fez uma consulta ao público primeiro, para até ter um norte. A gente tinha uma proposta que era de resistência cultural. O festival ele foi agraciado com o prêmio da Funarte, e foi uma luta, porque esse prêmio foi pago na terça-feira e o governo Dilma saiu na quarta-feira. Então, eu fiz um compromisso pessoal que era um festival que tinha que ter a resistência cultural. Então, o Criolo foi escolhido por isso. E na negociação eu já falei, o Criolo vai me representar isso. Não é questão de público, é pela resistência. E as outras bandas a gente tentou ouvir o público. Esse ano também a gente conseguiu fazer um edital com 5 curadores externos para escolher as bandas mineiras. Eram curadores, programadores de outros festivais. Aí tinha o Marcelo do Demosul, Paulo André do Abril Pro Rock, a Marta do Satélite 61, o Gabriel Murilo do Música Mundo e o Luciano Balém, que é do Festival Brasileiro de Música de Rua. Então, para também tentar que as bandas mineiras, às vezes ele não vai tocar no Festival Timbre, mas ele pode tocar no Festival Brasileiro de Música de Rua, porque tem toda uma combinação, o cara recebeu o material lá, e assim por diante. Mas tudo depende das condições, depende do recurso. A gente aposta, esse ano, a gente apostou, Ana Vitória foi um sucesso, foi uma aposta que a gente comprou, Mamundi foi também, o Rico já tinha tocado em Uberlândia, mas foi numa situação muito diferente, também foi uma aposta de um artista que era um diálogo de um gênero, e bandas que o público escolheu, que foi 5 a Seco, Banda Mais Bonita da Cidade. Foi meio que assim. A gente preza muito, isso que foi falado, da produção, do artista também entender o festival, né? Muita gente questiona, às vezes, os contratantes, mas a gente quer jogar do mesmo lado. A gente quer jogar junto com os artistas. Mas o artista também tem que entender a nossa condição. Eu preciso fazer em Uberlândia shows que garantam bilheteria. Mas eu posso apostar no meio disso. Mas eu tenho que ter o artista lá que vai ganhar mais do que os outros, que vai ter uma condição melhor, mas eu preciso dele para viabilizar todo o resto. Isso é uma lógica natural. Mas a gente está sempre aberto a apostar bastante. Eu não vou me alongar muito no que eles falaram sobre como a gente monta a curadoria de um palco, a vibe, essas escolhas de um nome que tem que trazer mais público, mas eu queria pegar um pouco da pergunta dele, que ele falou de democratização de curadoria, e isso é uma coisa que a gente sempre vê. Os artistas querem saber como é que eles fazem para a gente ouvir o material, para a gente botar no festival. No meu caso específico do Dia da Música, a gente não trabalha muito com o conceito de headliner. Todos os artistas que tocam no festival, independente deles estarem tocando num palco que foi proposto por um
um produtor que foi lá e inscreveu o seu palco, ou se ele está sendo chamado para tocar no palco do Conselho, todos eles se inscreveram no nosso site. Então, esse ano, por exemplo, eu tive o Lucas Santana no palco aqui de São Paulo. E foi porque ele se inscreveu no site. Eu não liguei para ele e falei, Lucas, se inscreve que eu quero você de headliner. Ele se inscreveu, a gente tem esse cuidado de, efetivamente, todas as 2.500 bandas que se inscreveram no festival ano passado foram escutadas por alguém da nossa equipe. A gente tem nem tudo é ouvido, sei lá, por mim, mas está ali o Felipe, a Ruth, a Bruna, a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente, tem um conselho de curador, que também é uma forma que eu vejo muito de como é que a gente democratiza, porque, quer queira, quer não, nenhum de nós fala isso abertamente, mas curadoria é gosto, sim. A gente sabe o que a gente prefere, é uma preferência estética, e não tem nada de errado com isso. Eu não acho que isso é um problema, não. É muito certo. E aí, por isso que cada festival é diferente do outro, porque ele tem muito do perfil do programador daquele festival, assim como casa. Você pega a casa do Mancha, por exemplo, ela tem uma cara de programação que é o que ele dá, é o que ele quer. Tem essa carinha de Mancha aí, ó. Coisa linda. Por outro lado, você vai numa casa que tem sei lá, tá mais ligada ao hip hop, ela vai ter, obviamente, um outro perfil estético de curadoria. A gente tenta, no Dia da Música, além dessa curadoria nossa, mas de observar a curadoria que é proposta pelos outros palcos, a gente tenta sair um pouco desse lugar esse palco não é meu. Então, se tem alguém propondo, a Muriel, que está aqui, ela fez um palco de música experimental, que eu particularmente gosto muito do estilo, ela sabe, mas que é um palco que talvez as pessoas olhem e falem, quem são esses artistas? Ela tem um radar de buscar novos artistas dentro desse nicho bem específico de noise. Ela sabe quem são os artistas legais. Os artistas estavam inscritos, foram ouvidos por ela, por nós. Alguns podem vir a ser chamados em algum outro momento para tocar no palco do Conselho ou num outro palco da rede, mas a gente tenta preservar muito o saber do outro curador. E aí a gente até pede, esse ano a gente até deu uma incrementada um pouco na inscrição para pedir para que os palcos contassem para a gente por que eles estão propondo aquilo. Qual que é o teu conceito aqui? E a gente tenta avaliar um pouco isso e democratizar a partir dessa decisão ser tomada por mais cabeças, eu acho. Que daí não sou eu decidindo qual é a programação do meu festival. Tem 5 pessoas comigo dentro de um conselho decidindo isso, mais todas as outras pessoas que estão propondo as curadorias delas. Então, não sei, assim, você perguntou muito na linha de democratização e, geralmente, essa pergunta vem muito com essa carga do como é que eu faço para tocar aí. E, no meu festival, eu me incentivo muito que as bandas formem grupos e montem palcos. Porque, se ninguém está te chamando para tocar, beleza, vai lá, monta seu palco, igual vários de nós aqui começaram a fazer festival porque a gente não tinha os shows que a gente queria ver acontecendo. Então, você vai lá e faz, assim como você monta um selo. Então, tem isso da democratização, vai lá e faz. Se acha que não está sendo contemplado pelo que está acontecendo, eu acabei dando esse espaço dentro do meu festival para isso começar a aparecer. E tem aparecido coisas interessantes, tipo curadorias que eu não teria acesso, porque, sei lá, não sou uma pessoa do reggae. Eu não estou na cena de reggae sabendo o que está acontecendo. Entretanto, eu tive um artista de reggae no meu palco esse ano, o Dadayuti, fabuloso. Se inscreveu, ouvi o som, falei, caraca, quem é esse cara? Fomos atrás, o Mancha fez um show dele semanas antes da nossa decisão no conselho, porque a gente ficou todo mundo, cara, esse cara é muito bom. Será que ele é bom de palco? Aí o Mancha marcou na casinha, a gente foi, viu, falou, ele é bom, ele vai tocar. Então, só para fechar também com o que vocês falaram, de não dá para marcar um artista que você não tem nenhuma ideia do que ele faz no palco. Às vezes dá muito ruim isso, né? E é ruim para todo mundo, porque daí o cara vem, se coloca ali numa situação de se expor para um público novo e o show dele é uma bosta e ele nunca mais vai voltar naquela cidade. É horrível. É péssimo, é um jogo onde todo mundo perde. Olha só, as perguntas estão ótimas, mas são um monte de gente respondendo. Também quem fez muito tempo. Você já fez a sua? Não, agora, né? Então tem uma pergunta ali, depois aqui com a Desque, depois lá em cima. Eu acho que vão ser essas 3, pelo ritmo da resposta. Ainda falta 11 minutos, então vamos ser rápido. Legal. Olá, eu sou Márcia Novo, cantora e produtora cultural do Amazonas, e a gente faz
alguns festivais lá, e eu tenho uma dúvida que eu acho que todo mundo que começa a fazer festival é uma guerrilha, a planilha lá no alto, trazer bandas de fora é difícil, é um custo muito alto. Eu acho que, na minha planilha, quando eu olho, a parte que eu fico mais preocupada é realizar um evento de sucesso e que as pessoas estejam realmente lá. E aí a gente chega no ponto de divulgação. Hoje em dia, como vocês têm trabalhado a questão da divulgação? Hoje em dia, a ferramenta, a internet, tem sido a melhor ferramenta de usar a página do artista que está envolvido no festival, que vai tocar, e fomentar aquela divulgação? Ou vocês ainda têm aquela coisa do panfleto, de entregar? Como tem sido para vocês a estratégia de divulgação para atingir o público que vocês querem? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque imagina Uberlândia, uma cidade que é difícil de se atingir o público. A internet, talvez, para Uberlândia, seja a plataforma que funcione muito bem. Esse ano a gente investiu boa parte do que a gente investiria em material físico em divulgação de internet. Tentou divulgar, impulsionar em todas as plataformas possíveis. Uma coisa que é muito interessante é tentar parcerias que possam agregar. Desde o começo, eu fiquei tentando conversar com o Deezer, com o Spotify. Eu não queria dinheiro, eu queria parceria, eu queria que ele me ajudasse a divulgar, eu fazer uma... Mas eu acho que funciona muito bem. A questão do artista, às vezes, o artista ele fica um pouco incomodado da gente solicitar, faz um videozinho. Funciona porque o artista está falando com o público ali, então isso é muito importante. E alguns artistas já têm muito essa estrutura, ele já te oferece, o crioulo, eu quero todas as informações que vai em tudo que eu tenho de plataforma minha, e isso ele investe. Aqui em Uberlândia tem um artista que a gente não fez, aqui em São Paulo tem um artista que a gente não fez ainda em Uberlândia, mas ele tem uma proposta de parte do cachê ele investe em impulsionamento da internet. Então, isso é algo também que o artista tem que vender o peixe naquela cidade. Mas a gente está ali vendendo, mas se ele se comprometer com isso, é muito mais fácil, é muito melhor. Eu acho que assim, em Uberlândia funciona assim, funcionou assim, né? As outras foram mais material, você vai panfletando, vai nos bar, mas essa edição funcionou muito bem, a internet. Eu tenho um sonho de não usar panfleto, não usar papel. Infelizmente, eu não consigo ainda, porque a gente tem orçamento apertado, a gente não consegue investir em mídia massiva, né? Sei lá, outdoor, ou... não sei nem se eu quero também, na real, mas a gente investe muito em internet mesmo, e com os parceiros, impulsionando. A gente pede os artistas, mas a gente mesmo, assim. Mas eu faço panfleto ainda, porque eu quero abrir um pouquinho essa bolha, que eu sempre acho que, mesmo patrocinando, as pessoas que vão receber ainda vão ser só os amigos daquela. A gente quer abrir isso, né, ao máximo. Tem a rádio, que dá uma ajudada. Acho que o programa de rádio de vocês ajuda? Sinto, assim, na divulgação, talvez não tanto, mas eu acho que ele ajuda muito. As pessoas conhecerem os artistas. E também em relação a uma credibilidade. O festival já nasceu com uma credibilidade legal de curadoria na cidade, assim, por conta do programa. Assim. Isso é massa. Então, quando eu faço panfletagem, eu não faço panfletagem nos eventos mais óbvios. Eu tento avaliar os eventos que possam dialogar com o que a gente está pensando, mas que eu sei que não é o público que já conhece o Radioca.